A violência contra a mulher atingiu o pior nível da série histórica no estado de São Paulo. Só em 2025, a capital já registrou 53 feminicídios, uma alta de mais de 20% com relação ao ano passado. E a cidade, a capital aqui, concentra 1 em cada 4 casos do estado. Tainara Souza Santos foi atropelada pelo ex-companheiro e arrastada debaixo do carro por quase 1.000 metros. Ela teve as 2 pernas amputadas, vai para a 4ª cirurgia e segue em estado grave. Isso casos recentes que aconteceram agora. Evelyn de Souza Saraiva foi baleada pelo ex-companheiro dentro da pastelaria onde ela trabalhava. O cara usou 2 armas, atirou pelo menos 6 vezes e Evelyn segue em estado grave, internada na UTI. A gente conversa agora com Regina Célia, do Instituto Maria da Penha. Regina Célia, muito obrigado por aceitar nosso convite. O que o Brasil ainda não fez e que já deveria ter feito para diminuir os números de feminicídio no nosso país, que são escandalosos? Sincronizar as ações. Uma boa tarde, Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Mas sincronizar as ações de forma municipal, estadual e nacional para o cumprimento do artigo 8º da Lei Maria da Penha, que fala exatamente sobre as ações que devem ser articuladas e integradas com as políticas públicas. Sabemos que para cada estado, do território brasileiro, nós temos contextos, e esses contextos diferenciam com relação à forma da violência contra a mulher. Entretanto, existe uma necessidade de sincronizar as ações com o que nós chamamos de rede de atendimento e de enfrentamento à violência contra a mulher. É uma rede que envolve segurança pública, saúde, envolve também a assistência social e, logicamente, a justiça, o sistema de justiça. Regina, pelo que você está falando, tem... desculpa interromper, mas pelo que você está falando, já existe um plano, está ali desenhado, delineado na Lei da Maria da Penha. O que está faltando é realmente executar esse plano. E se esse plano não está sendo executado, ele não está sendo executado por falta de vontade política, é uma questão de orçamento, onde que o investimento que está sendo feito nessa área deveria estar sendo feito e não está rolando? Primeiramente, orçamento, por isso que eu falo das ações que devem ser articuladas. Uma coisa é a letra da lei, outra coisa é a articulação das ações. E na articulação das ações, deve-se ter, logicamente, pautado um orçamento que seja consistente, sustentável e que também haja aí um maior investimento de compromisso político, não é, nos gestores de políticas públicas com relação não só ao feminicídio, porque o feminicídio é um crime previsível. É possível se chegar antes que aconteça o feminicídio. E por que não chegamos? Porque nós não estamos sincronizando ações que possam prevenir a violência. Nós temos mais de 5.500 municípios e nós não temos ainda um plano de ação integrada nas escolas, por exemplo, onde nós vemos pelas estatísticas que o maior número de mulheres que são assassinadas são mulheres mães, né? Então, não tem essa sincronização na educação, também não existe uma sincronização por parte de muitos municípios que são distantes das regiões metropolitanas. A exemplo de Minas Gerais, nós temos mais de 800 municípios. Então, vamos ver de que maneira a ação integrada, articulada, com orçamento digno, alcança esses municípios para além das regiões metropolitanas. Regina, eu vou fazer 2 perguntas numa só. Existem números, nós temos estatísticas sobre o número vamos dizer, de assassinos, né, de pessoas que cometeram feminicídios, que são julgados, condenados e que foram parar na cadeia? E a segunda pergunta é, se a maior parte dos crimes acontece dentro de casa, nós estamos implementando um modelo de segurança eficaz? Bem, não para a segunda e sim para a primeira. Não é eficaz, porque se houver eficácia, ao invés da gente acompanhar processo de aumento, a gente acompanharia agora o processo de diminuição. Então, não está sendo eficaz. Quando a gente fala dos crimes que ocorrem nos ambientes domésticos, e vemos também que existem algumas áreas de intensa vulnerabilidade, exemplo, áreas que são dominadas por facções, áreas que são dominadas por outros diversos crimes e que muitas vezes o Estado não tem como chegar.
Então, nós vemos que essas áreas são áreas que estão vulneráveis com relação ao acesso à justiça para as mulheres. Certo, a gente está realmente assim, semana após semana nós trazemos casos aqui, nós conversamos sobre isso, é realmente assustador. O que a gente percebe é que assim, existem duas frentes, né? A frente que precisa realmente fiscalizar, que precisa chegar antes do feminicídio acontecer, uma questão mais policial, e existe uma questão cultural que precisa ser resolvida, de onde vem esse machismo, de onde vem essa misoginia, por que esse ódio pela mulher, por que essa percepção de que você pode passar por cima de uma mulher com o carro, arrastá-la 1.000 metros, arrancar as duas pernas, é a coisa mais chocante que a gente ficou sabendo nesses últimos tempos. Então, assim, de que maneira a gente poderia trabalhar de forma integrada mesmo, mas imagino que seja uma questão de educação, que precisa passar pelas escolas, nós precisamos de novos modelos de masculinidade, né? Exatamente. E é como você mesmo falou, tudo perpassa pela questão da educação. Por isso que eu fiz o comentário dos 5.500 municípios, e nós temos apenas desses 5.500 municípios, 12% têm delegacias especializadas ativas 24 horas. Também nós podemos observar que a questão do respeito, da cultura e dos direitos, do reconhecimento dos direitos humanos das mulheres, não é trabalhado isso nas escolas. Então, nós observamos, não é, e ficamos estarrecidos com o que tem acontecido, o que aconteceu com esse crime que você trouxe, porque existe o quê? Uma banalização da violência contra a mulher. Nesses novos modelos de masculinidade, é no sentido de colocar como protagonismo o respeito, como protagonismo a valorização e também a questão de diminuir, não é, as violências que existem institucionais contra as mulheres. Não é fácil, inclusive até hoje, com 19 anos da Lei Maria da Penha, ter a narrativa de uma mulher em situação de violência reconhecida, digna. Então, nós temos observado aí que essa falta de educação, não é, articulada com a desinformação de gênero e, consequentemente, a banalização da violência, infelizmente, tem sido muito agressiva e nos levando a esse status de horror e de guerra contra as mulheres. É assustador até perceber que na nossa própria linguagem já existe, temos até aquele ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Quer dizer, você fala, que isso? Como assim? Não pode ser desse jeito. Isso precisa mudar. O que a gente precisa aprender? Como é que a gente deve agir nesses casos? Porque eu gostaria que você desse agora assim, um toque nas pessoas. Bom, quando você vê uma situação dessa de conflito, como é que as pessoas se aproximam? O que elas podem fazer naquele momento para evitar que isso realmente avance e se torne um caso fatal, ou um caso, enfim, com ferimentos e tudo mais? O crime de violência doméstica não é um crime privado. Ele é um crime que interessa à ordem pública. Um crime de violência contra a mulher, ele pode ser denunciado, mas é importante que quem vá denunciar tenha conhecimento de onde deve denunciar. É um crime também em que a mulher tem direito à medida protetiva. Podemos entender quando a mulher não quer denunciar, mas precisamos cuidar dessa mulher. Existe uma rota crítica da violência doméstica, e essa rota crítica começa pela desinformação. Se você conhece alguma mulher em situação de violência, converse. Conheça pelo menos que existe uma Casa da Mulher Brasileira ou um centro de referência de atendimento à mulher. Essa mulher precisa de um acompanhamento ou de orientação psicológica, jurídica e da assistência social. Ela precisa pelo menos da informação para poder, não é, ter condições de denunciar. Não adianta muitas vezes você denunciar e deixar a mulher pior, no estágio pior do que ela se encontrar. E o que é estado pior? Ela não ter um grupo de apoio, ela não ter uma rede que possa ajudar a ela, aos filhos, e que possa, assim, mudar a rota crítica para uma rota de vida. Então, é importante a informação. Daí, resgatamos mais uma vez a importância da escola, a importância da mídia, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, nesse momento comigo e com tantas outras especialistas, é fundamental nós termos, não é, a comunicação, o jornalismo, a mídia, a imprensa, como esse grande canal
de informação, de uma informação consistente e que possa nos impulsionar a levar a vida para as mulheres com profissionais que sejam competentes e que não venham a revitimizar as mulheres nos ambientes institucionais. Perfeito, Regina Célia. Muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho no Instituto Maria da Penha. Obrigado por vocês, por esses 21 dias de ativismo, estar aqui de braços dados conosco. Muito obrigada.